Eu particularmente não achei a caixinha, né? As perguntas dessa semana muito inspiradas, não. Ou não achei que eu estava muito inspirado para dar as respostas. Mas vamos ver se eu dou uma melhorada aqui, né? Comentando hoje, né? Mas realmente as perguntas eu achei meio... que dá para trabalhar melhor nessas perguntas, beleza? Mas vamos lá. Esteja você me ouvindo no podcast no Spotify ou me assistindo aqui pelo YouTube, né? Obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito no canal no YouTube, se inscreve. Se não é inscrito no podcast do Spotify, aproveita para se inscrever também. Aproveita para dar like e fazer a sua avaliação aí também no Spotify. Nos dá 5 estrelas, beleza? Vamos aqui começar direto para a ação, analisar as perguntas. A primeira aqui está aparecendo em ordem aleatória, né? Vou tentar ser um pouquinho mais econômico para que o episódio também não seja muito longo. Mas a pergunta é: o que sugerem fazer em relação aos treinos de força nas últimas 4 semanas antes de maratona? E chegou aquela época, né? Chegou a época aí de maratona do Rio e maratona de Porto Alegre, basicamente dois grandes públicos, né? Assim, duas grandes provas-alvo, e aí todo mundo quer saber o que fazer nas últimas 4 semanas. E essa pergunta do que fazer no treino de força apareceu aqui na caixinha, só nessa caixinha umas 5. Só que aí eu respondi só uma e as outras me desculpem, mas utilizem essa resposta, entendeu? Não dá para responder 5 perguntas do mesmo jeito. Era algo que eu fazia muito tempo atrás, quando era mato aqui o perfil, né? Quando o Ciência do Endurance ainda era mato, eu tinha paciência de responder e tal. Era até uma forma de praticar como responder a mesma pergunta em diversas formas diferentes, dando perspectivas diferentes para o mesmo assunto, mas hoje em dia aí eu sou um pouquinho mais econômico e aí eu simplesmente não respondo quando as coisas começam a ficar muito repetitivas, né? Mas assim, o que eu respondi lá, eu disse, cara, carece de contexto, né? Dizer o que eu sugiro para uma pessoa sem saber o que é que essa pessoa fez. Essa pessoa treinou musculação, ela treina musculação com consistência e tal, e basicamente vai entrar num polimento também de musculação, ou é aquela musculação do corredor clássico, do atleta de endurance clássico que ia ali 2 vezes, às vezes não ia, às vezes fazia uma vez só, né? O que é que essa pessoa fazia, né? Então, dar sugestão não é muito a minha, né? Pro meu visual, né? Então, eu digo que não aumente, né? Não aumente. O que você não fez até agora, não passe a fazer mais nesse período. Você não pode gerar um estresse, né? Nesse período, né? Competitivo, faltando 1 mês aí para a prova. Você não pode gerar um estresse que você não está acostumado, que o seu corpo não está acostumado a lidar. Basicamente, agora é muito importante que você gere adaptação, e principalmente as adaptações relacionadas a sustentar o ritmo da prova. Basicamente isso, né? Tornar-se mais eficiente e sustentar ritmo e treinar ritmo. Basicamente isso. Aí você não faça algo que você não costumava fazer. Eu ia uma vez para musculação, às vezes eu não ia, eu posso ir 3 vezes agora e depois na última semana eu descanso. Cara, se você fizer isso, você vai chegar na prova cansado. Embora descansa uma semana, se você sobrecarregar nessas 3 semanas anteriores, né, onde deveria estar polindo, você está gerando estresse neuromuscular, né, desgastando o músculo, você não consegue recuperar. E aí o caso não é só algo que eu sempre falava, né, quando falei dessas coisas, principalmente de recuperação, é que a gente associa a recuperação basicamente quando a dor some. Aí você faz a musculação, fica dolorido um dia, né, quando você tá sem fazer e faz um dia, fica dolorido um dia e no outro dia não tá doendo mais, você acha que já se recuperou. Não. Vamos dizer, a capacidade funcional, ela demora muito mais. Então, para voltar, e às vezes essa perda de capacidade momentânea até você recuperar, ela é silenciosa, você não percebe, né? Você só vai perceber se realmente medir com formas mais formais, se medir, realmente medir a força máxima, né? Medir outras formas de medir capacidade neuromuscular. Então, simplesmente não exagere. O que você fez, tenta ir diminuindo agora junto da corrida, né? A corrida não vai começar a diminuir, então diminui junto. Treina 3 vezes, vai só 2 vezes, diminui principalmente o volume, né? Tem aquelas recomendações da literatura que é reduzir o volume, não reduzir a carga, né? Para fazer a manutenção de força, mas aí é uma coisa que tenta ser um pouquinho mais conservador.
para menos agora é melhor do que exagerar, entendeu? Você perder um pouco de adaptação no sentido de perder força da academia não vai comprometer tanto, né, na sua maratona se você for um pouco conservador, chegar bem descansado e em comparação a exagerar aí na força com medo de não perder, entendeu? Então a sugestão é isso, não exagere, vai com calma. A próxima pergunta aqui, qual será que foi o consumo de carboidrato por hora do novo recordista da maratona aí, sub 2 horas, né? Eu acompanho bastante esse tipo de coisa mais no Twitter, né? Eu não gosto muito do Instagram para ver esse tipo de coisa. O Instagram realmente é muito marketing, né? Tudo é em torno de marketing, tudo é em torno de consumismo. Então, eu prefiro ver esse tipo de discussão através do X, né? Do Twitter, né? Que é a rede do Elon Musk. E basicamente lá no Twitter houve 2 tipos de fontes para essa informação. 3, né? O panfleto da Maurten, né? O que a Maurten divulgou. O que pessoas disseram, eu conversei com não sei quem no café da manhã lá em Londres e tal, e me disseram que ele fez isso ou que ele ia fazer dessa forma. Entendeu? Outro tipo de fonte é essa. E também a outra fonte é alguém que assistiu a transmissão e viu, ele pegou uma garrafinha e tomou, pegou outra garrafinha e tomou, ele pegou um gel e tomou e depois fez uma estimativa. Todas essas formas de estimar, né? Meio que converge ali para cerca de 115 gramas por hora, né? 115 gramas de carboidrato por hora, do momento da largada até o momento da chegada, né? Tem o vídeo aí dele dizendo que comeu só pão e mel, né? No café da manhã, mas aí não conta, né? Isso aí não conta. É efetivamente correndo o que foi ingerido. Então ficou aí cerca de 115 gramas por hora, considerando 2 horas, né? 230 gramas. Então... o consumo deve ter ficado por isso aí. Óbvio que esse tipo de atleta é difícil saber o que efetivamente foi feito. A gente tem que confiar em patrocinador, né? Tem que confiar em quem está fazendo propaganda. Então, vamos lá, vamos de 115 gramas por hora, mas foi por aí, né? Foi por aí. Então, sempre que tem quebra de recorde, a Maurten está enchendo o bolso de dinheiro agora, a Adidas está enchendo o bolso de dinheiro. Então, assim, são os patrocinadores que recebem, né, recolhendo os dividendos aí do investimento que fizeram. Mas 115 gramas por hora, provavelmente foi por ali, né? Vale dizer que a maior parte foi em líquido, isso aí fica óbvio na transmissão, né? Através de caloria ingerida no forma de líquido, né? E pouquíssimo carbogel ele tomou. 10 dias antes de uma prova de ciclismo, reduzir o volume e eu manter a intensidade, né? E aí que eu ligo principalmente, que o importante é chegar descansado, né? E é a tal de prontidão, assim, o importante é você largar a prova sentindo que você consegue dar o seu melhor. Isso é o mais importante. Em termos de adaptação, a literatura faz os seus levantamentos, né? Tanto por evidência experimental, não muitas evidências experimentais, mas muitas anedotas, né? Como a equipe da Alemanha fez na Olimpíada tal, esse tipo de coisa. No seu caso pessoal, no seu caso próprio, individual, você tem que levar em conta o que eu posso fazer para chegar pronto para a prova, descansado e pronto para a ação, né? Pronto para a ação. Não, às vezes a gente pode descansar demais e chegar desligado na prova, né? Com as pernas pesadas. Então, normalmente isso aí a gente consegue sustentar com redução de volume, né? Manter com redução de volume e com estímulos, né? Evitar estímulos. Eu, basicamente, principalmente evito estímulos acima do limiar, estímulo de alta intensidade tão perto da prova, assim, de altíssima intensidade, mas é importante estímulos sublimiar, né? Que mantém o ritmo, né? Que mantém a sua pegada no ritmo. É ciclismo, então é diferente, né? A capacidade de recuperação do ciclismo é mais rápida do que a da corrida, mas por outro lado, o ciclista treina muito mais tempo por semana do que o corredor. Então, às vezes precisa de um polimento um pouco mais agressivo. A questão é, se você treinar muito, e essa parte do treinar muito é importante, né? Porque se você realmente treinar muito, se você é um ciclista que pedala 25 horas por semana, você precisa de bastante descanso, às vezes, para a sua melhor performance aparecer.
Normalmente quem treina 25 horas por semana vai ter uma boa performance. Um amador de 25 horas por semana vai ter uma boa performance mesmo estando muito cansado, né? Porque vai ser melhor do que a maioria. Tem que ser bom para pedalar tanto assim, né? Já há um certo viés de seleção aí na questão de quem treina muito, das pessoas que têm alto volume. Mas para essa pessoa ter o seu melhor desempenho, às vezes precisa descansar bastante. Então a parte do treina muito aí é relevante. Aqui eu coloquei um capzinho, treinar muito eu coloquei acima de 10 horas, mas também não é muito, né? 10 horas, assim, não é o que você considera acima da média de volume, né? Eu diria aí acima de 15, 20 horas, aí sim realmente treina muito. Né? Aí, mais do que recomendação genérica, é importante você saber como você responde à redução de volume. Isso aí você tem que ir treinando ao longo do tempo. Nessa semana de recuperação eu vou descansar muito, vou treinar 3 vezes só. Como você chega no fim de semana dessa semana? Ou como você chega mantendo a frequência normal de treino e treinando menos? Ou mantendo o volume e intensidade normais, mas treinando, tirando 1 ou 2 dias? Tem que testar, né? Tem que testar. Não é, confiar só em recomendação genérica é muito complicado. E no final eu digo, na dúvida, meio que mantenha o que você faz, né? Meio que mantenha o que você faz e vai regulando pela sua sensação de cansaço e de prontidão, né? Estou me sentindo bem? Estou me sentindo bem? Estou parecendo que estou melhorando? O importante é a tendência. É normal nesse período pré-prova, assim, a gente em alguns dias sentir que não vai render nada e meio que, como um passe de mágica, passa a se sentir bem. Então, o conselho que eu dou sobre isso é treine isso em algumas semanas que não seja prova. Faça uma simulação de polimento e aí faça um contrarrelógio no fim da semana, entendeu? E aí você vai descobrindo o que funciona para você. Aqui é zoeira, né? Teve muito vácuo no Ironman 70.3 Brasília. Complicado, né? E a treta comendo, né? Com os mais próximos até eu fico zoando ali no privado sobre essas coisas, mas realmente é uma coisa que enche o saco, né? Enche o saco da bolha do Ironman. Essa questão de prova em vácuo me lembra muito dos primeiros Ironman 70.3 aqui em Maceió, que era percurso, era uma coisa parecida, percurso plano feito em 2 voltas de 45 minutos, ou seja, ia 22 e voltava 22, ia 22 e voltava 22, cara, e eram pelotões gigantescos, 50 pessoas, e não tinha solução, né? Cobrar só a honestidade das pessoas é difícil, até porque num percurso como esse, com a prova, aqui eram 1.000 pessoas, lá em Brasília 1.600, cobra que cada pessoa respeite a distância, não tem espaço físico para que as pessoas respeitem a regra. Então, é um problema estrutural da prova. Aí tem a questão de gente que ganhou categoria e postou que fez tempo melhor do que profissional, tudo isso aí isso é papo de boteco, né? Não vou ficar discutindo isso aqui. Não. Me desculpe, mas não vou ficar discutindo isso não. Não sou perfil de humor pra estar postando vídeo da galera com musiquinha bonitinha e tal. Isso aí nunca fiz e não vou fazer, mas infelizmente é um ruído gigantesco que tem em prova de 70.3 no Brasil, tem em Floripa. E é algo que eu até falei com alguns amigos, né? Que o vácuo, principalmente esse vácuo de pelotão, como houve domingo na prova de 70.3 Brasília, em prova de 70.3 ele é muito injusto. É muito injusto, porque para quem treina, para o triatleta médio ou acima do meio do pelotão para cima, a prova de 70.3 não é um desafio de distância. O triatleta de longa distância standard, vamos dizer assim, supera a distância do 70.3, que é pedalar 90 km e correr 21, vamos dizer, com certa facilidade. Quem faz o Ironman Full mesmo faz várias vezes um treino com essas características, faz em treino várias vezes. Então, a distância em si não é uma demanda tão grande, né, para quem está acostumado à distância. A prova de 70.3 não é um desafio de distância. Mas o maior desafio do 70.3 é, por exemplo, o desafio de uma meia maratona forte, que é você conciliar um volume considerável, né? Uma prova aí que vai durar, para quem faz forte, entre 4 horas e 5 horas, os amadores, né? Entre 4 horas e 5 horas, né? Para quem faz focando em desempenho. É conciliar essa duração, sim, considerável, entre 4 e 5 horas, com intensidade, entendeu? Colocando intensidade.
E aí, quando você faz com essa prova se beneficiando do vácuo né, de um pelotão, você simplesmente tira o fator intensidade do pedal. Você passa 2 horas quase em rodagem, entendeu? Num giro, numa potência leve. Óbvio que não é rodando, né? Exige uma certa demanda tá ali atrás de um pelotão, mas torna as coisas muito leves e aí você vai correr basicamente descansado. E aí você vê a chuva de tempos baixos no pedal para a média normal da distância no Brasil, né? Mesmo sendo uma prova rápida, como Brasília é. Mas ficou muito exagerada as coisas. E várias corridas, cara, fora do padrão, assim, né? Galera batendo RP de corrida de meia maratona em 70.3, né? Basicamente isso, né? Então, o vácuo na prova de 70.3, em provas com essa característica, como é o 70.3 Brasília, torna muito injusto, porque basicamente vira um nada, descansa, corre, entendeu? É diferente do full, né? Que se você fizer um full na roda, vai facilitar a sua vida, vai tirar tempo da sua vida. Mas, de toda forma, foram 5 horas e meia, 6 horas que você passou em cima do selim e depois você tem que correr uma maratona. Então, meio que é injusto, mas no 70.3 se torna muito mais injusto, entendeu? Então, um monte de RP aí, fake news nessa prova. No mais, quem quiser resenhar sobre isso comigo é no privado. Eu não vou ficar repercutindo e falando da vida de ninguém aqui, não. Tempo de exposição ao ritmo de prova ou mais volume. Aqui é tipo, para quem, em que contexto, em que prova, em que modalidade, né? E com pessoa, qual a experiência da pessoa. Então, eu digo depende, né? Eu digo depende. Mas vamos dar um certo contexto e tentar responder. Vamos falar assim, maratona para quem está buscando correr abaixo de 3 horas. Se o contexto for esse. E a pessoa que já correu aí suas 3 horas e 10 e agora está buscando 3 horas. Cara, no período específico, vamos dizer assim, nos últimos 3 meses para a prova, o que mais vai fazer você alcançar um ritmo alvo é treino de ritmo. Não necessariamente no ritmo da prova, mas é o treino ao redor do ritmo da prova, entendeu? É o treino ao redor do ritmo da prova. E aí não se pode falar tempo de exposição mais volume nesse sentido, porque são coisas, né, relacionadas. Se você aumenta o tempo do ritmo correndo no ritmo da prova, o tempo de ritmo específico vai aumentar o volume, né? Vai aumentar o volume total. Mas pense assim, quanto mais perto da prova, mais específico o treino tem que ser com o que você quer realizar a prova. Então, conforme a prova vai chegando, você precisa aumentar o tempo de exposição ao ritmo da prova ou por ali, né? Ou por ali. Não adianta estar chegando no ritmo da prova e você continuar seus treininhos ali, talvez 30 minutos em ritmo de prova e ir aumentando o volume. Você quer correr sub 3 horas, eu vou fazer esse treino de ritmo de prova aqui na quarta-feira, 30 minutos no ritmo da prova, mas estou aumentando o longo que eu corro a 5h30. Cara, não vai funcionar, entendeu? Você precisa aumentar o tempo de exposição ao ritmo da prova. Mas isso que eu falo é numa fase muito específica do treino e uma condição muito específica. Pô, você quer melhorar o seu tempo, entendeu? A pessoa que já é experiente na corrida, talvez o amador que vai para a primeira vez, em que a distância, assim, né? Como eu falei, a questão 70.3, para essa pessoa a distância é um desafio, talvez correr mais de uma forma, né, uma forma mais genérica, aumentar o volume global, sim, faz sentido, mas normalmente não é a forma mais específica de treinar. Então eu prefiro aumentar, nesse contexto que eu criei, não foi o contexto que foi perguntado, aumentar a exposição ao ritmo da prova. Se eu recomendo tênis de placa para correr o Ironman Brasil, sim, eu já corri com tênis de placa. Existe muita evidência, principalmente anedótica, né? Evidência anedótica que funciona bem. Então, basicamente, todo mundo usa, então é um sinal significativo de que dá resultado, embora tenha muitas coisas envolvidas aí a respeito de marketing. Mas sugere-se que não só a melhora na economia de movimento, de você ganhar, por exemplo, passar a correr mais rápido para um mesmo custo fisiológico, né? Também poupa dano muscular, ou seja, no final da prova você está com menos dano muscular e aí você degrada menos o seu desempenho, né? Sugere-se isso. E em provas até de corrida, isso é meio que provado. E imagine numa prova que você tem uma estimativa de correr
fazer a prova completa aí entre 9, 10, 11, 12 até 17 horas. Então, o quanto menos desgastado você chega ali no quilômetro 30 da corrida lá em Jurerê, na última volta lá em Jurerê, melhor, né? Então, é um equipamento realmente que vai auxiliar nesse sentido. Eu sempre friso, mas não deixe para usar na prova. Não use o vestido da noiva sem prova antes, né? Treine isso, né? Esse ganho de eficiência precisa ser conquistado. Você precisa treinar para o corpo ir desenvolvendo essa eficiência. É muito arriscado você... Não é como a roda fechada, né? Que vou colocar a roda fechada só para fazer a prova e vou ter aquele ganho. Você vai comprar esses watts, vamos dizer assim. No caso da corrida, você precisa desenvolver eficiência em treino. Então, adquire o tênis e vai colocando ele nos treinos, né? Mas com certeza recomendo que se use, né? Se for adequado para você, né? Pergunta: principais pesquisadores na área de endurance, corrida especificamente, que você mais estuda. Dei uma brincada disso, que o orientador mandasse eu ler, embora o meu mestrado não tenha sido especificamente sobre treinamento de corrida, né? Foi estudo sobre calor em ciclista, uma parte mais metabolismo, uma parte mais geral do metabolismo, né? Durante o exercício. Eu digo que nos últimos tempos, devido à correria, minhas leituras foram fora do mestrado, né? Ficaram um pouco direcionadas, não foram... estou lendo tal autor, estou lendo isso, né? Basicamente, eu pego algumas revistas importantes, como, por exemplo, Sports Medicine, que publica talvez as melhores revisões da nossa área, né? Eu vou lá e leio as revisões que sejam associadas à área, né? E principalmente estudos experimentais. Eu disse, cara, isso aqui é interessante, vou lá e leio. Muito, nossa, estou lendo tudo que tal grupo publica. Eu posso apontar alguns, mas vou dizer que de corrida, recentemente, nada muito que eu possa apontar assim, nossa, esses pesquisadores aqui de corrida, muita coisa clássica, né? Tem muita coisa clássica. Bilat, Seiler não é bem de corrida, mas de endurance. Andrew Jones, a partir de velocidade crítica. Enfim, né? Nada muito que eu possa fazer grandes apontamentos, não. Assim, o pessoal pergunta isso meio como se pesquisador fosse autor de ficção, né? Nossa, qual livro você gosta de ler? Não, eu gosto muito do Tolkien, Senhor dos Anéis, gosto do Harry Potter, eu leio tudo. Tá. A literatura científica não é bem assim, né? De você leva... Existe meio pelo interesse e a utilidade do negócio, né? A resposta é bastante escorregadia minha, né? Para dizer que eu não indico ninguém atualmente. A próxima pergunta aqui: quais os parâmetros sintomáticos e bioquímicos para saber se está em NF4, né? Que é o overreaching não funcional, e o overtraining, né? Um seria, dá para dizer que é precursor do outro. O overreaching não funcional é a perda de desempenho meio que no curto prazo e que é acima do planejado, né? É quando a fadiga meio que acumula um pouco acima do que deveria acumular e você sofre uma perda de desempenho e precisa de um pouquinho mais de descanso, uma coisa que você vai resolver fazendo um pequeno bloco de recuperação. Você precisa um pouco mais de um bloco um pouquinho maior de recuperação, mas sim consegue reverter. E o overtraining, sim, é a síndrome, né, de fadiga crônica, que aí para resolver é muito mais crítico, né? E se considera uma síndrome e precisa de uma intervenção mais multidisciplinar e não só uma intervenção de treinamento para resolver. E aqui, quais os parâmetros sintomáticos? O principal, isso aí eu falei bem no episódio Por que treinar cansado, né? O que é fadiga aguda, o que é fadiga acumulada, o que é fadiga crônica, overtraining, falei lá. O principal marcador da síndrome do overtraining é a perda de performance. É você treinar, descansar, ou seja, fazer tudo conforme o manual e aí não ter performance. Esse é o diagnóstico de overtraining. Que eu até brinquei no episódio dizendo, cara, não é você não bater o RP. Pô, eu treinei muito e não bati o meu RP, tô em overtraining, não, entendeu? Porque mesmo se você não bateu um RP e ficou perto, talvez, né, você teve um bom desempenho, né? A questão de RP é outra coisa. Mas é você não ter performance nenhuma, é o desaparecimento de performance. É você não ter performance, não é você não bater a sua melhor performance. Então, esse seria o overtraining.
E essa é a forma que é diagnosticada. Entendeu? Esse é o principal sintoma, vamos falar assim, a perda crônica de desempenho, mesmo estando treinado e estando descansado. E aí, quando se compara a questão de marcadores bioquímicos através de exame de sangue, né, principalmente através de exame de sangue, vale dizer que você pode ter overtraining mesmo com os seus exames todos normais, ou pelo menos não todos normais, mas os principais exames, por exemplo, creatina quinase, testosterona, razão cortisol testosterona, né, que são os mais clássicos, podem estar normais, né? Ou seja, você não fez o exame realmente que apontou alguma coisa, mas talvez tenha algum marcador, né? Por exemplo, usando metabolômica, você encontrar, sim, marcadores que apontassem isso. Então, você perde o desempenho e o exame de sangue está normal, você pode dizer que está com overtraining. E o overtraining pode ser diagnosticado. E também pode ter, tô com todos os exames bagunçados. Meu cortisol tá alto, a razão cortisol, testosterona tá bagunçada. Tudo bagunçado, vitamina D baixa, mas o desempenho tá lá. Isso, então, não se considera overtraining. Você pode estar com um problema clínico que precisa ser resolvido, né? Até porque não é só o desempenho que é um marcador de saúde humana. Mas aí você tem que ver com o seu médico. Então, o overtraining pode existir mesmo com os exames normais e pode não existir mesmo com os exames alterados, né? E aí isso aí tudo precisa entrar num contexto, né? Marcadores bioquímicos, né? Os exames de sangue com outros marcadores clínicos, qualidade do sono, afetação do humor, percepção do esforço durante o exercício, né? Tudo isso são ferramentas que você vai no profissional, aí no médico, e ele vai diagnosticar, né? De forma clínica aí se você está com overtraining ou não. Né? Então, a importância do marcador lá, o quão é importante para saber se o overtraining, se uma pessoa está em overtraining, o nível de testosterona dela, entendeu? Quem vai dar essa importância é o médico que está avaliando lá na clínica. Não existe olha, é importante isso aqui para saber, para dizer que está em overtraining. Então, o médico é que vai fazer isso, ele vai dar importância a determinados marcadores ou não. Próxima pergunta aqui, conselho ou dica importante para alguém que cogita fazer o caso aqui, para quem é fora do triatlo, é o Ultraman, né? A versão brasileira aí do Ultraman, prova de multistágio, vários dias, né? Não lembro bem as distâncias de cabeça agora, nada, 10 km no primeiro dia, pedala uma parte, acho que 80, não sei. Depois, no outro dia, pedala 240, também não tenho certeza, e no outro dia corre dupla maratona no terceiro dia, né? Corre 84, realizada aqui no Brasil. Antes a gente chama de Ultraman, mas o Ultraman é uma marca e a prova UB não é franqueada da marca lá, Ultraman, mas é como se fosse a distância Ultraman, né? Ou uma prova de características Ultraman, mas aqui no Brasil a gente chama de UB. E aí, qual conselho ou dica importante para alguém que cogita fazer isso? No caso aqui eu conheço a pessoa que perguntou, é super triatleta, né? Campeã de prova, campeonato mundial em Kona e tal. E eu acho que está pensando em aumentar o desafio. Conselho ou dica, eu sou sempre ruim de dar, né? Não sou bom de conselho ou dica, não. Mas, por exemplo, investe em conforto no treino, né? Tem alguns amigos que já fizeram a prova. Então, conforto no treino, principalmente na bicicleta, selim bom, é muito importante ter um bom selim. Tênis confortável para fazer os longos. A demanda de treino é muito maior do que a do Ironman em relação ao volume. Fazer longo de 8 horas, por exemplo, né? Esses caras fazem longo de 8 horas de pedal, correr algumas vezes lá perto dos 50 km, então as coisas precisam estar confortáveis. A intensidade é sempre muito baixa, né? Essa prova se faz em baixa intensidade. O percurso lá é com bastante subida, então existe a exigência técnica da prova e também a exigência física de subir, né? Mas não é que é uma prova feita com pace intenso como às vezes se faz em triatlons de média distância e dependendo do nível, em longa distância também. E também proteção contra o sol. Uma pessoa aqui de Maceió que fez a pergunta, cara, vai treinar bastante no sol e o sol dá aquela judiada na carcaça. Então, se protege, né? Principalmente com conforto e proteção contra o sol e tudo mais que normalmente se faz quando se treina para outra distância nesse caso, né? Alimentação, sono em dia, hidratação também, importantíssimo, né? É um baita desafio mesmo. Na sua opinião, qual intervalado é desnecessário a um mês para a maratona? Só agora eu vi que eu li errado essa pergunta, né?
quando eu respondi. No momento que eu respondi, eu tinha entendido, na sua opinião, qual tipo de intervalo é necessário a um mês para a maratona. Eu acabei respondendo dessa forma, qual é o necessário, né? Não vi aqui qual é o desnecessário. Aí eu respondi que necessário é uma palavra forte, né? Porque, pô, eu falo, tal treino é necessário, faltando um mês de maratona. Pô, se eu não fizer, eu não completo a minha prova, entendeu? É necessário uma palavra muito forte, né? Então, não é como se você não fizesse esse treino, tudo tivesse jogado fora. Mas eu, por exemplo, no meu período específico que eu coloco para os meus alunos, eu continuo fazendo o treino de limiar, entendeu? Treino limiar e tempo run, né? Que é basicamente o endurance intenso, né? O aeróbico intenso, aliás. Eu continuo até a semana da prova, basicamente. O que eu tiro aí, talvez, para a maioria das pessoas, é tirar o treino de alta intensidade, aí o treino de VO2 máximo, né? Algumas semanas antes da prova, a menos que seja uma pessoa em que esse estímulo no teto aeróbico da pessoa seja importante. E aí é caso individual, né? Mas treino de limiar e treino de sublimiar, que é o tempo que eu chamo de tempo run, eu continuo sim até a semana da prova, basicamente. Aqui foi uma brincadeira com um post que eu fiz no feed, né? Que é coisas que eu falei, coisas que irritam o treinador em 2026. Aí falei, obviamente, a questão de treinar o leve forte demais e também os influencers aí. Eu não falo nem dos influencers dos blogueiros lifestyle, eu falo dos influencers divulgadores de ciência, né? Treinador profissional da área que basicamente estão farmando autoridade lendo o texto de ChatGPT. Desculpa, assim, cara, mas é muito irritante e pode ser um pouco de despeito, uma invejinha de ver a galera tão viralizada assim. Pô, sou humano, acontece. É muito esquisito ver as pessoas farmando essa autoridade, para usar aí a palavra da geração atual, criando essa autoridade tão artificial através de roteiro de vídeo gerado por ChatGPT, assim. E aquele ChatGPT, cara, que até não é fisiologia, é protocolo e tal. Nossa, cara, me desculpe. Aí eu brinquei lá dizendo, cara, coisas que irritam em 2026 receber esse tipo de Reels. Obrigado, não me mandem, entendeu? Não me mandem isso, né? Realmente é chato. E assim, esses Reels, eles seguem uma fórmula do marketing tal que o brasileiro, né, trabalhou tão bem, que trabalhe com a dor da pessoa. A quantidade de pessoas que se identificam com esse tipo de conteúdo é gigantesca, porque o cara que escreveu lá botou no prompt, trabalhe com a dor do atleta que vomitou na prova porque ingeriu muito carboidrato, não sei o que. Aí saiu um roteiro que, de certa forma, é capaz de lhe atingir, de gerar esse tipo de repercussão, mas é um conteúdo vazio. Você vê que é um blá blá blá, entendeu? Você nota facilmente que é um blá blá blá. Quem é da área, quem estuda, vê que às vezes é até com bastante impropriedade técnica algumas coisas que são faladas, entendeu? Né? Super valorizadas e coisas que são simples, né? Que não é ciência da NASA, é tratada como se fosse ciência da NASA. Mas basicamente a roupagem desses Reels é um linguajar bonito com muita artificialidade, entendeu? Então é bastante irritante receber esse tipo de Reels aí. Aquele aluno, isso aqui é verdade, cara. Nossa, ChatGPT, cara. Assim, e eu já falei antes, né, em outro podcast, até um podcast que eu fiz com a Tati, cara, se tudo que você tem para apresentar, se todo o seu conteúdo que você tem para apresentar é ChatGPT, cara, você é uma pessoa dispensável, né? Você é uma pessoa dispensável, porque não custa muito, né? A própria pessoa ir lá e perguntar ao ChatGPT. Então, é uma coisa que às vezes eu tenho refletido, que me perguntam, né? O ChatGPT vai tirar o emprego, o ChatGPT vai acabar com com o trabalho de treinador, por exemplo, vai substituir treinador? O cara vai, e quem vai fazer essa substituição são os próprios treinadores. Se você é um treinador e o conteúdo que você divulga para divulgar o seu trabalho é criado através de ChatGPT, basicamente você está se substituindo, entendeu? Você já está fazendo esse trabalho do ChatGPT tomar o seu trabalho. Enfim, né? Mas só para confirmar aí, né? Só para confirmar, não me mandem Reels que o roteiro é claramente ChatGPT.
Obrigado. Existe algum exame, teste que não seja uma fortuna? Aí, meu amigo, aí é difícil, né? Para estimar a perda de sais, pô, que não é fortuna, aí depende do tamanho do seu bolso. Isso aí foi um dos meus objetos de pesquisa no mestrado, né? Os efeitos do calor, e a gente dosou eletrólitos, tá lá, usando padrão ouro, né? Através de sangue. Eu acho pouco confiável, e é pouco confiável, e a validade, né, é bastante questionável. Não é tão preciso assim, por exemplo, esse usar o PET, né, para medir a perda de sais. Um dos principais fatores é que o corpo, a superfície do corpo, ela perde sal, a quantidade de sal que a gente excreta no braço é diferente da perna, entendeu? Então, você assumir através de um pequeno recorte aqui no braço, a quantidade que o corpo todo perdeu de sal não é tão preciso assim. Então, aí um dos erros vem disso. Como todo algoritmo, né? Há a aplicação de algoritmo para reduzir ruído, enfim, tal. Então, o número sempre parece muito bonito, o número que esses aparelhos geram, mas a precisão é bastante questionável. Será que em laboratório a precisão pode ser uma, né? Na rua a precisão pode ser outra? Então, eu não sou fã desses patches de medição de sal, de perda de sal, de nível de desidratação. Acho que realmente o que é padrão ouro aí, o que é preciso, se você busca precisão, realmente é através de medida de sangue invasiva, né? Mas eu sempre recomendo que se use é importante a individualização, mas entender que o ser humano funciona dentro de uma margem, nós não somos muito diferentes uns dos outros, assim, a margem, entendeu? Ninguém vai perder 10 litros de água por hora, então meio que fica por ali, é você entender como você funciona. E ir nas recomendações gerais e meio que usar as recomendações gerais como ponto de partida e fazendo seu próprio ajuste. A pessoa que fez a pergunta disse que acaba os treinos muito desidratados, muito desidratado. Será que é pouca ingestão de líquido? Tenta ingerir um pouco mais. Será que é uma ingestão baixa de sódio? Tenta ingerir mais sódio, entendeu? Já estou ingerindo, mas está abaixo da recomendação geral, das recomendações gerais. Ingere um pouco mais. Pô, eu já estou ingerindo sódio talvez até acima da recomendação geral. Então pode ser falta de carboidrato, alguma coisa está faltando, e aí o melhor teste é a tentativa e erro, né? É você ir testando. Ou procurar um profissional que vai fazer isso para você. Normalmente essa pergunta é a pessoa que está tentando se virar por conta própria. Mas é tentativa e erro, né? Um amigo perguntou, né? Será que que eu falei, tenta aí, aumenta um pouco. Aumenta um pouco, aí as pessoas às vezes ficam presas a palavras do que eu respondi, mas aumenta um pouco, mas também pode ser diminuir um pouco, né? Será que é só desidratação, ou é hiponatremia, ou é falta de carboidrato? Você tem que descobrir, né? Você tem que descobrir, e a forma de descobrir é tentativa e erro, e meio que fazendo esse comparativo com a recomendação geral. Pô, se você tá se sentindo, achando que tá ficando com esse banzo, né? Que é normalmente as pessoas, tô desidratando, tá ficando com esse banzo depois do treino, mas você só tá ingerindo um gel por hora, num treino de 4 horas. Então, provavelmente é falta de carboidrato, entendeu? Então é difícil saber o que é, entendeu? Entendo que você tá procurando algum teste, mas às vezes a tentativa e erro na prática acaba resolvendo os nossos problemas. Porque as pessoas insistem que a perna pesada é causada pelo lactato, e aqui cara, muitas coisas eu coloco a culpa na burrice do cidadão, assim, muitas coisas. Pô, o senso comum tá bizarro isso aqui. E em rede social isso acontece muito. Mas nesse caso especificamente não dá para culpar o senso comum da população. A própria ciência disse que por muito tempo que quem causava o prejuízo na função, né? O prejuízo na função da contração muscular, disse que era o lactato, entendeu? Foi vista uma associação entre lactato e fadiga. Então, o lactato que está causando a fadiga, né? Quando a pessoa fadigava e ela mediu o lactato estava aumentado. Então, pô, é esse lactato que está causando isso. Por muito tempo a ciência disse isso. Aliás, por muito tempo se diz isso ainda, entendeu? Se você for ver alguns livros de texto de fisiologia do exercício, pode ter algum livro lá meio que desatualizado, né? Que não tenha investigado tanto essa área ainda para ser escrito, e dizer que é o lactato, que é o ácido lático que causa. A culpa é da ciência, entendeu? A culpa é da ciência em dizer isso. Disse por muito tempo e ainda diz, né? Ainda diz. E isso aí não é que é uma pseudociência, a questão
dizer que o lactato que causa fadiga. Porque era o que se dizia, era o que se acreditava, era um paradigma, e esse paradigma foi quebrado, entendeu? Não é que se considerava que era errado e a ciência sempre tentou corrigir, as pessoas ainda continuam dizendo errado e a ciência está tentando corrigir. Não, era o certo naquela época, entendeu? E depois a ciência mudou a direção, mas recentemente entender que o lactato não causa o prejuízo na função e, na verdade, o lactato é um metabólito ali gerado na glicólise que vai para o sistema e é captado e é usado como combustível por outros órgãos. Entendeu? E não só usado como combustível, é usado aí como lacto-hormônio, é usado como sinalizador. Hoje se entende isso, entendeu? Mas aí se falou tanto que causava que as pessoas ainda continuam dizendo, né? Então é normal que muita gente ainda continue falando isso, porque muita gente recebeu isso na formação, ou deve ainda receber na formação isso em graduação, né? Pô, a gente sabe a limitação da qualidade da graduação, né? No Brasil. E ainda tem muito material nesse sentido. Se você for ver material de divulgação científica, nem todo mundo é tão preciso a respeito disso, né? Então isso aí, a culpa disso aí é da própria ciência, beleza? Só que assim, a ciência, uma das características da ciência é se autocorrigir. E ela se autocorrigiu, mas demora, né? Para quebra de paradigma realmente refletir em todo o ecossistema. E aqui, por último, né, de sempre, problemas médicos pedindo recomendação em rede social. Não faça isso, cara. Você tá com problema de saúde, procura médico, não fica perguntando em caixinha de pergunta e tal. Eu entendo, assim, que eu sou... Não é querendo ser melhor do que ninguém, mas eu sou muito conservador em dar esse tipo de resposta e tal. Não é? Porque eu não quero interferir na saúde de ninguém. Mas, cara, você tá com um problema de saúde, a influência de coluna nas pernas, senti muita dor na maratona e tava travando a coxa, cara. Vai no médico, pelo amor de Deus. Vai no médico, pelo amor de Deus. Isso pode ser problema, né? Compressão de nervos, enfim, né? Pode ser muita coisa séria sobre a sua saúde. Então, entenda assim que eu confio aqui no tal influencer, né? Eu confio no Zé, nas coisas que ele fala, é sensato e tal, mas não faça isso, cara, não faça isso. Tá com problema de saúde, isso aí é um problema de saúde, não é um problema de treino, entendeu? Não é um problema de fadiga de treino. É um problema médico, tem que ser avaliado por um médico. Então, vá no médico, beleza? Então é isso, mais um episódio. Mais uma vez agradeço a audiência para você que me viu aqui no YouTube, para você que me ouviu no Spotify e até a próxima. Valeu!